Telespectador da TV Mundo Maior, voltamos ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro de uma sequência, que estamos realizando. Nós estamos destacando que essa obra básica de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, enfatiza o ensino moral de Jesus. E é em torno disso que nós fazemos, inclusive, comentários e trazemos como subsídios outras obras de Allan Kardec e obras psicográficas de Chico Xavier, principalmente do Espírito Emmanuel, que comentam versículos do Novo Testamento à luz do Espiritismo. Nesse programa, nós estaremos comentando o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. O versículo é de João. Que vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, estejais também. Na verdade, esses versículos de João são muito profundos e envolvem aí várias questões e vários conceitos. Por isso, nós não estaremos concluindo neste programa o estudo do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. É interessante destacarmos que é um aspecto espiritual, relacionado com o significado, o conceito de morada, de casa espiritual, que pode ser de encarnados ou de seres desencarnados também. E há um outro conceito que é de mundos habitados. Nesse primeiro momento, nós estaremos estudando, então, o significado, o conceito de morada ou de casa espiritual de encarnados e desencarnados, e também uma outra colocação que foi feita por João, que é a primeira delas, que vosso coração não se turbe. Então, nós iniciaremos com a Célia fazendo essa consideração inicial. Quando Jesus se reuniu com os seus apóstolos, os 12 apóstolos, e após a saída de Judas, daquela reunião, daquele jantar, porque ele tinha negócios a tratar, Jesus conversou com os 11 que ficaram e começou a dar uma série de recomendações, conversar sobre os últimos instantes da sua permanência. E os discípulos estavam aflitos, angustiados, percebendo que alguma coisa estava por acontecer, da qual eles não tinham ainda a dimensão real, mas os seus corações estavam apreensivos. Então, quando Jesus começou essa recomendação, essa promessa, ele começou dizendo: não se turbe o vosso coração. Porque Jesus, ele tinha uma conexão com o outro, com o semelhante, muito grande. Ele percebia o estado mental, espiritual, emocional das criaturas. E ele sentia ali o estado de cada apóstolo naquele momento. Então ele falou: não se turbe o vosso coração. Porque o que é turbar? Eles estavam assim meio agitados, eles estavam aflitos, intranquilos, preocupados. E ele falou: não fiquem assim. Não fiquem, porque eu me vou, mas eu vou preparar um lugar para vocês. E onde eu estiver, vós também estareis comigo. Então, esse estado de coração turbado é o que ele pede para que nós não cultivemos, para que nós tenhamos fé no apoio,
fé na mensagem que ele nos trouxe, que nós tenhamos fé no futuro e que essa fé vá sendo esclarecida pelo conhecimento. E Leon Denis, ele tem no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 20, ele escreve muito sobre o que nós temos dentro de nós para ser desenvolvido enquanto espíritos imortais. Então ele esclarece que todos nós fomos criados simples e ignorantes, e todos trazendo dentro de si 3 potencialidades para serem desenvolvidas durante o caminhar evolutivo. Então ele diz, essas potencialidades, que é o sentimento, o pensamento e a vontade, encontra-se dentro da alma, quer dizer, o espírito encarnado, em estado virtual. Todos estão em germe para o seu desenvolvimento futuro. E essa alma, ela está destinada a conhecer, adquirir e possuir tudo. Só depende do seu esforço. E muitas vezes, em estado de turbação espiritual, nós não percebemos as potencialidades que nós já conseguimos desenvolver para colocá-las em ação. Então, nós ficamos naquele estado de apreensão e passamos a nutrir, a trazer a nossa casa mental para esse estado de intranquilidade. Então, o começo dessa mensagem de Jesus é muito importante para que nós tenhamos vigilância no nosso pensar, no nosso sentir e no nosso agir. Dessa forma, nós vamos caminhar de uma forma mais tranquila. E para não alongar, existe no livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, e cuja mensagem é de Emmanuel, no capítulo 36, ele fala sobre o coração puro, que é aquele que nos dá a consciência tranquila, e de puro de coração e consciência tranquila nós enxergamos o caminho a percorrer. E até Leon Denis fala que nós estamos no meio de celeiros cheios de alimentos, mas que nós quedamos com fome na porta para adentrar nesses celeiros. Ou seja, para atravessar essa porta, para ter acesso ao alimento espiritual, nós precisamos estar tranquilos. Nós precisamos estar refeitos para não perecermos de fome espiritual. A Célia fez o comentário sobre a primeira frase, né, de versículos de João, do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas Allan Kardec, ele coloca 2 itens iniciais, diferentes estados da alma na erraticidade, e depois ele comenta também a causa das misérias humanas. Então isso tem a ver com a ideia, né, de casa espiritual, de morada espiritual. Então vamos ver agora o que o Flávio teria a dizer sobre esse conceito. A ideia de casa, a primeira coisa é até a questão literal, morada e casa, porque são 2 palavras distintas. Porque aqui na segunda tradução, aqui, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas. Moradas aqui tem o sentido de permanência num lugar. Residência, morada ou mansão. Então, a morada seria esse lugar, o local onde você permanece. Então, o local de permanência pode mudar e pode variar. Não seria um local fixo. Aí, na casa de meu pai, a casa de meu pai, casa também se refere ou a casa, morada e habitação.
mas nesse sentido específico relacionado ao meu pai, já tem a ideia de céu. Céu como morada de Deus. Então já cai naquela ideia do imponderável. Então, céu como morada de Deus. Então, neste céu como morada de Deus, há muitos locais ou há muitos lugares de permanência. Então, seria essa a ideia da frase. O sentido que a gente entende no há muitas moradas na casa de meu pai. Então, quando a gente pega essa frase, há muitas moradas de na casa de meu pai, a gente tem que entender dessa maneira. Que neste céu, ou neste reino de Deus, ou no universo, teriam muitos locais de permanência que variariam conforme as nossas condições, mas que aqui aparecem com esse nome de casa, ou de morada, ou de mansão, conforme a tradução bíblica que a gente utilizar. Então nós temos realmente vários sentidos, né, várias interpretações para a ideia de morada, de casa, com relação ao capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, embora claramente Kardec tenha dado uma ênfase e que nós vamos prosseguir nesse estudo. Mas após o intervalo, nós estaremos comentando um capítulo muito interessante de o livro No Mundo Maior, do espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, que é o capítulo A Casa Mental. Então nós convidamos a você, telespectador, que aguarde um pouquinho mais e que em seguida, ao intervalo, nós voltaremos com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo.